Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que sim, espero que estejam todos bem nesse momento, né? Nesse nosso isolamento, que já está partindo para a quinta semana. Situação desagradável para todo mundo, para vocês, alunos, para nós, professores, né? Não vemos a hora de que isso acabe. Eu ouvi algum boato que agora no dia 23, possivelmente, dependendo da situação, pode ser que nós voltemos com nossas aulas presenciais. Vamos aguardar, vamos torcer e rezar para isso. Enquanto isso, né, vamos cumprindo aqui as determinações das autoridades sanitárias, né, evitar de sair de casa até que esse vírus esteja controlado. Tá ok, pessoal? Hoje nós vamos falar de direito constitucional, especificamente direito constitucional 1. Direito constitucional 1 para a turma do terceiro semestre A, tá ok? Nós estamos falando, e me corrijam aí, pessoal, se eu estiver errado, no artigo 5º, e pelo que eu me lembre, nós terminamos falando sobre a prisão civil, né? O inciso 67 foi o último que a gente viu, ok? É isso? É isso. Ok, nós estamos aqui já umas 4 aulas falando só do artigo 5º, tem muita coisa para falar do artigo 5º, né? Como eu sempre digo, sempre ler os dispositivos, é muito importante isso, é muito importante captar a essência dos dispositivos. E acompanhar as aulas também com a Constituição, que é muito importante. A minha está aqui do lado, a gente vai começar a falar hoje a partir do inciso 68, tá ok, pessoal? 68. E a gente vai entrar agora naquilo que a doutrina chama de tutela constitucional das liberdades, ou chamados remédios constitucionais. Remédios constitucionais. Lembra-se das nossas primeiras aulas, quando começamos a falar do artigo 5º, que nós falamos dos direitos e garantias fundamentais e fizemos a distinção, o que seriam direitos fundamentais e o que seriam garantias fundamentais, né? Direitos fundamentais são aqueles bens, né, previstos na Constituição, bens e vantagens previstos na Constituição. Direito de viver, a liberdade de crença, esses seriam os direitos constitucionais, né? Direito de informação, igualdade, são chamados direitos. E o que seriam as garantias fundamentais? Também explicamos, está lá no caderno dos senhores, só vocês darem uma olhada, que as garantias são os instrumentos constitucionais para a proteção desses direitos. As garantias são os instrumentos para a proteção dos direitos. E os remédios são exemplos de garantias. Então, se o direito de ir e vir é um direito constitucional, para proteger esse direito, na hipótese dele ser violado, nós temos uma garantia. Qual a garantia? O habeas corpus. Então é disso que nós vamos falar a partir de agora, pessoal. Nós vamos falar dos remédios constitucionais, a partir do inciso 68 do artigo 5º. Nós vamos falar, então, do habeas corpus, vamos falar do habeas data, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e a ação popular. Aqui, inevitavelmente, nós vamos ter que entrar um pouquinho na seara de direito processual a falar sobre essas ações, que são ações. São ações constitucionais, são garantias fundamentais para a proteção dos direitos constitucionais, como nós já mencionamos e repetimos aqui hoje, tá ok? Então a gente vai falar um pouquinho, sim, sobre o aspecto processual que os senhores estão gatinhando nessa matéria. O terceiro semestre, acho que vai entrar em processo no próximo semestre. Mas isso não vai atrapalhar, porque eu vou explicar para os senhores de maneira bem simples. A ideia aqui é dar uma noção desses remédios constitucionais, tá? E a gente vai começar pelo primeiro, mais antigo, historicamente, né? Ele já era previsto na Magna Carta de João Sem Terra, em 1215, esse remédio. Essa garantia fundamental do homem. E é exatamente o inciso 68. O que diz o inciso 68? A gente vai começar lendo a Constituição, como sempre, né? Pessoal, só avisando, hoje eu estou gravando a aula aqui da minha casa, né? Hoje é feriado, hoje é quinta-feira, é feriado da Semana Santa, mas eu resolvi já adiantar esse assunto, já gravar essa aula para a semana que vem eu já encaminhar daí as tarefas para os senhores, tá ok? Então vamos lá, sem mais delongas. Vamos lá, o inciso 68, o que ele diz? Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Muito bem. Tá tudo aqui. Artigo 5º, inciso 68, habeas corpus. Então, o objeto aqui, a proteção, é a proteção do direito de ir e vir e ficar, como dizem. Ir e vir e ficar. São esses
os direitos protegidos aqui pelo habeas corpus, né? A liberdade de locomoção das pessoas. Como a gente já bem sabe, não existem direitos absolutos, né? Nem mesmo o direito à vida, a gente já falou, ele pode ser excepcionado em relação a épocas de guerra, nós já falamos sobre isso, e não é diferente em relação ao direito à liberdade. Esse direito pode sim ser suspenso, pode ser em algumas circunstâncias, como estado de sítio, né? Também durante a guerra. Então não é um direito absoluto, é um direito muito importante, como já disse, historicamente um dos primeiros direitos fundamentais do homem, positivado, se assim podemos dizer, né? Já estava previsto na Magna Carta. É muito comum, pessoal, a utilização para designar o habeas corpus como remédio heróico, ou também right, W-R-I-T, right, significando que tem, na verdade, um conceito muito amplo, essa expressão right, no mundo jurídico. Ele significa um mandado, uma ordem a ser cumprida, tá? Então é muito utilizada essa expressão para se referir ao habeas corpus, tá? Eu vou mandar o texto para os senhores, né? Vocês vão ver lá como que se escreve, inclusive, right, que é utilizado para substituir a expressão habeas corpus, tá? Então temos como conceito, o habeas corpus é uma garantia individual ao direito de locomoção, de ir, vir e ficar, consubstanciada por uma ordem dada por um juiz ou tribunal ao coator, aquele que está coagindo a liberdade de alguém, fazendo cessar essa ameaça ou a coação. Isso é o conceito de habeas corpus. Agora, pessoal, a Constituição fala, conceder-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer. Quem é esse alguém? Pessoal, em se tratando do direito de ir e vir, a gente só pode imaginar que esse é um direito relacionado às pessoas físicas. Vejam bem, habeas corpus diz respeito às pessoas físicas, porque não há que imaginar assim, para e pensa, será que habeas corpus para pessoa jurídica? Porque fica estranho. Então, é um direito individual relacionado a pessoas físicas. Mas preste atenção aqui. Excepcionalmente será admitido habeas corpus em favor de pessoa jurídica. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente para os senhores. Excepcionalmente, tá? A jurisprudência do habeas corpus é muito rica, tem muitas informações, muitos exemplos, tá? Muito bem. Diz que não é um direito absoluto, diz respeito ao direito de ir e vir de pessoas físicas, regra. Natureza jurídica do habeas corpus. É uma ação constitucional. É uma ação constitucional de caráter penal. Prestem bem atenção. Não é um recurso. Não é recurso. O que significa isso? Não há necessidade de uma ação anterior para um habeas corpus. Pode ser que ele seja impetrado em razão de um processo que já existe. Mas não há necessidade de um processo anterior. Não é recurso. E eu enfatizo isso porque no Código de Processo Penal o habeas corpus está regulamentado como se fosse um recurso. Está lá nos artigos 647 ao 667 do CPP, Código de Processo Penal. Então ele está no capítulo dos recursos, dentro do processo penal, mas não é um recurso, é uma ação, tá? Uma ação constitucional. Muito bem. Quem que pode impetrar? E aí nós vamos aqui, a chamada legitimidade ativa. Quem que pode entrar com essa ação? E aí a doutrina chama das pessoas que têm legitimidade ativa de impetrante. Impetrante. Pessoal, de acordo com a doutrina, é uma ação penal popular. Qualquer pessoa pode entrar com HC. Mas qualquer pessoa mesmo, pessoal, independentemente da sua capacidade postulatória, da sua capacidade civil. Olha que interessante. Ele é uma ação extremamente informal, o habeas corpus. Não tem uma fórmula específica em relação. Já a doutrina dá até exemplos de habeas corpus que foram impetrados em papel de pão, para vocês terem uma ideia. Então não precisa nem ser divulgado para entrar com habeas corpus. A ideia é que chegue ao conhecimento da autoridade judiciária que alguma pessoa está sofrendo violência em relação ao seu direito de ir e vir, à sua liberdade. E qualquer pessoa. Então, mesmo independente da capacidade postulatória, que quem tem são só os advogados, com a mesma capacidade civil. Então, até mesmo um menor, um incapaz, pode impetrar um HC. Tá certo, pessoal? Então, é uma verdadeira ação penal popular.
tá? Daí a pergunta, lembra que eu falei da pessoa jurídica? Pessoa jurídica pode impetrar? Sim, pessoal, pessoa jurídica pode impetrar, como impetrante, em favor de terceiros. Então vamos imaginar a pessoa jurídica impetrando mandato de segurança em favor de uma terceira pessoa que está sofrendo a liberdade. Isso é tranquilo, né? Agora, a pessoa jurídica pode figurar como paciente, é o nome que se dá àquela pessoa que está sofrendo alguma coação ou ameaça de coação à sua liberdade de ir e vir? Então, como eu disse para os senhores, é estranho você imaginar a pessoa jurídica, o direito de ir e vir das pessoas jurídicas, né? Porém, a jurisprudência e até mesmo a doutrina admitem excepcionalmente no seguinte caso. Eu vou ser bem simples, bem rápido aqui nesse ponto. Pessoal, é muito comum a utilização do habeas corpus como um instrumento, como uma ação para trancar inquérito policial. Imagine que foi instaurado um inquérito policial pela polícia em face de uma pessoa e imagine que foi instaurado um inquérito policial para apurar um fato atípico, né? Como ainda não se trata de um processo, como não tem recurso, o instrumento utilizado para trancar, para parar com essa investigação, que ela é um constrangimento ao investigado, é o habeas corpus. É o habeas corpus. Então, o habeas corpus é um instrumento utilizado, muito utilizado, para o trancamento de inquéritos policiais. Para parar com a investigação, porque aquele fato é ilegal, aquela investigação é ilegal, aquele fato que está sendo investigado é atípico, e assim por diante. Então, e com relação à pessoa jurídica? Antigamente, não se cogitava de falar de cometimento de crimes por parte de pessoa jurídica. Hoje já é admitido, inclusive já é positivado. Existem alguns crimes ambientais, por exemplo, que são cometidos por pessoa jurídica. Então vocês estão conseguindo captar onde eu vou chegar? Então imagine que foi instaurado um inquérito policial para apurar um crime ambiental, que pode ser cometido por pessoas jurídicas, e esse inquérito é ilegal, ele está apurando uma conduta atípica da pessoa jurídica. Olha aí uma situação. HC em favor da pessoa jurídica. Então a doutrina traz exemplos, a jurisprudência traz exemplos dessas situações. Então, regra, HC diz respeito a pessoas físicas, elas que têm o direito de ir e vir, né? Agora, excepcionalmente, esse é o exemplo que eu passei para os senhores agora, é possível sim o HC em face de pessoas jurídicas, tá bom? Ela figurando como paciente. Ela impetrando sempre pode, em favor de terceiros, né? Lembrando que a pessoa jurídica pode usufruir de todos os direitos das pessoas físicas, compatíveis com a sua situação de pessoa jurídica, né? Tudo bem? Então, ela tem sim admitido. Em relação ainda à legitimidade ativa, tem algumas questões aqui para os senhores. Olha, o promotor de justiça pode impetrar HC? Perfeitamente, pessoal. É que a gente sempre vê a imagem do promotor como ele é, sim, o dono da ação, né? Ele que tem... nós até falamos disso quando falamos da ação penal privada subsidiária da pública, né? Ele é o titular da ação penal pública, né? É o órgão acusador, ele que acusa. Então, quando falar o Ministério Público entrando com o HC, pode parecer estranho, mas não é. Porque além da função de órgão acusador, o Ministério Público tem outra função muito importante, que é a função de custos legis, que significa o quê? Fiscal da lei. Então, sempre que ele se deparar com uma situação de ilegalidade nos autos em que ele está atuando, ele pode sim entrar com o HC, tá? Não tem problema nenhum. Uma outra pergunta aqui também nessa mesma linha. E o juiz pode impetrar HC? Sim, lógico. Ele toma conhecimento de alguém que está tendo a sua... Como qualquer pessoa, né? O juiz também é uma pessoa. Pode impetrar o HC em nome de terceiro. Agora, preste atenção. Se for um processo em que ele atua, que ele está presidindo, não faz sentido ele impetrar o HC. Ele, diante de uma situação em que se verifica a violação do direito de ir e vir de uma pessoa, no processo que ele está presidindo, ele pode conceder de ofício nos autos, tá? Então não precisa impetrar com o HC. Então ele pode impetrar sim em outros processos, em outras situações, mas naqueles processos que ele preside, né, não faz o menor sentido que ele tenha que impetrar, ele pode conceder de ofício. Então, só para rememorar, quem entra com a ação recebe o nome de impetrante, e aquele que está sofrendo a coação, o seu direito de ir e vir, chama-se paciente. E o impetrante e o paciente podem ser a mesma pessoa,
tem problema nenhum, mas pode ser pessoas diferentes, tá bom? Uma outra questão aqui, o particular pode figurar no polo passivo do HC? Não para pensar, o particular, uma pessoa particular, pode figurar no polo, pode ser acusada de coator, de estar coagindo o direito de vir de uma pessoa? Em regra, você vai pensar, puxa vida, mas se alguém está coagindo a liberdade de alguém, o direito de vir de alguém, está cometendo crime. Então não precisa entrar com o HC, basta chamar a polícia. Diz que o 90, olha, fulano está constrangendo fulano. De fato é isso. Então, normalmente, os atos coatores de HC são praticados por autoridades públicas. Mas, sempre tem um mas, né, pessoal? A jurisprudência vem admitindo, em algumas hipóteses excepcionais, essa possibilidade. Quando, por exemplo, internações em hospitais ou clínicas psiquiátricas contra a vontade da pessoa, né? O que mais que nós temos aqui? Atos de síndicos de condomínios, que às vezes, na ânsia de regulamentar, imagine, não pode entrar com carrinho, não pode fazer isso. Já temos exemplos de HC em situações como essa. Então, a regra é que os atos coatores são praticados por autoridades públicas, tá? Investidas e autoridades. Excepcionalmente, em alguns casos, a jurisprudência identificou a possibilidade do HC, né? Esses casos de internações irregulares, né? Então, tem se admitido, mas é muito raro, tá bom? No que diz respeito ao HC, pessoal, também a doutrina estabelece as suas espécies. Existem duas espécies de HC, o chamado HC preventivo e o chamado HC repressivo. Preventivo e repressivo, tá? O preventivo é diante de uma ameaça de sofrer violência ao direito de ir e vir. É muito comum, não sei se vocês já devem ter ouvido falar, de pessoas que são convidadas, são intimadas para serem testemunhas em CPIs, né? Comissões Parlamentares de Inquérito. Elas normalmente são convocadas como testemunha, mas no momento lá elas acabam sendo acusadas, né? Então, normalmente essas pessoas vão com o chamado HC preventivo, já com uma liminar preventiva, para não serem presas na hipótese de se calarem em relação a algumas perguntas. Então, sempre que houver uma ameaça ao cerceamento do direito de ir e vir de uma pessoa, nós estamos diante de um HC preventivo. Quando já houve essa violação, nós chamamos o chamado HC repressivo ou liberatório, tá bom? Porque já se concretizou. E quem que julga o HC? Aí depende. Depende do quê? Depende de quem é a autoridade coatora. Então, vamos só alguns exemplos, que é matéria que vocês vão estudar em processo, né? Em processo penal. Se quem está sendo acusado é o delegado, lógico que é o juiz de primeira instância que vai ser o órgão competente, né? A primeira instância. Se é o promotor, no caso o promotor no estado, é o TJ, o Ministério Público Federal é o TRF, e assim vai. Então, normalmente se identifica a competência levando em consideração o grau da autoridade que praticou o ato, tá bom? A Constituição traz algumas situações, eu vou até mencionar alguns artigos para os senhores, em que se determina a competência com base em relação ao paciente. Quando, por exemplo, o paciente foi o presidente, o ministro, etc. Então, dê uma olhadinha lá nos artigos 102, inciso 1, letra D, 102, inciso 1D, que é em relação ao STF, 102, inciso 2, letra A, também, e o 105, inciso 1, letra C, que é a competência do STJ. Dá uma olhadinha só para vocês entenderem o que eu estou falando. Nesses casos, a competência é determinada em função do paciente, aquele que está sofrendo a coação. Uma outra questão interessantíssima aqui, pessoal, em relação ao HC, eu tenho visto cair em prova, é uma situação que está prevista no artigo 142, parágrafo 2º da Constituição, que diz respeito às punições disciplinares. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, quando nós falamos em espécies de prisões, né, no nosso sistema. Em relação às punições disciplinares, que dizem respeito às punições no âmbito militar, a Constituição é expressa ao estabelecer, artigo 142, parágrafo 2º, preste atenção,
Diz assim, não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares e militares, tá? Então, a ideia aqui do legislador constituinte em se tratando de uma punição disciplinar, até porque no âmbito de caserna, no âmbito militar, pressupõe-se a hierarquia. Então, daí não cabe o HC, né? Fazer prevalecer a autoridade dentro da hierarquia no plano militar. Óbvio que, dependendo da circunstância, né, se houver um abuso nesse poder disciplinar, será possível o HC. Mas, em regra, não cabe. Isso cai em prova. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, é isso que eu tinha que falar sobre HC. Tem muita coisa para falar de HC. É uma matéria que vocês vão estudar em processo penal. Aqui, como eu disse, repito mais uma vez para os senhores, aqui a gente está dando aquela surfada no direito civil, direito penal, direito processo penal, tá bom? Continuando com os remédios constitucionais, pessoal, com os remédios. O próximo na nossa linha aqui é essa inovação. Não é tão inovação porque já é desde 88, que é o habeas data, o HD. Habeas data previsto no artigo 5º, inciso 72. Vamos ler? Habeas data. Ó, para começar. Habeas corpus. Qual que seria a tradução da expressão habeas corpus? Libere-se o corpo. Libere-se e apresente o corpo. O corpo. Direito de vir, o corpo. Habeas data. Libere-se os dados, as informações. Vamos ler o dispositivo, que daí vocês vão ver que fica mais claro. Artigo 5º, 73. Eu me perdi aqui, vamos lá. Não é 73, não, é 72, desculpa. Olha, 72. Conceder-se-á habeas data, dados. Letra A. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, olha aqui, para assegurar o conhecimento de informações. B. Para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Tá? Então tá aqui. Pessoal, o HD, ele até não é muito comum. Eu até na minha prática na judicatura, tenho quase 21 anos de magistratura, eu só apreciei um HD. E que não era caso de HD, de habeas data. Esses são muito raros, mas ele veio com o endereço certo, pessoal. Em 88, nós estávamos saindo de uma ditadura e era de conhecimento geral que os governos militares mantinham informações pessoais arquivadas de várias pessoas e várias autoridades, né? Era a forma que se tinha de fiscalizar determinadas pessoas, né? Então, sabedores disso, instituiu-se esse remédio para que as pessoas tivessem conhecimento, né? Alguns anos atrás, esses dados já foram abertos, já foram tornados públicos, né? Quem quisesse, a imprensa teve acesso. Me lembro, na época, saiu até uma reportagem muito grande da revista Veja, né? A esses arquivos, essas informações. Mas ainda hoje existe, e muitas vezes ele é confundido. As pessoas entram com habeas data, quando na verdade seria o caso de mandado de segurança. Não é fácil distingui-los, tá? Mas nós vamos tentar, tá? Então, o que é o habeas data? Aqui nós temos na Constituição as hipóteses em que ele pode ser impetrado. É o direito que assiste qualquer pessoa, e aqui qualquer pessoa mesmo, pode ser pessoa física ou jurídica, de solicitar judicialmente a exibição dos registros públicos ou privados, vamos ver, nos quais estejam incluídos seus dados pessoais, para que eles tomem conhecimento e, se for o caso, sejam retificados aquilo que estiver incorreto, tá? Então, duas são as palavras-chave aqui, pessoal. Conhecer, retificar. Conhecer, retificar. Conhecer informação, ter acesso àquelas informações a seu respeito e retificá-las se for o caso, tá bom? Natureza jurídica é uma ação constitucional de natureza civil com conteúdo e rito sumário. O rito, que é a matéria processual, como é o procedimento dessa ação, é previsto na Lei 9.507. Essa lei que instrumentaliza o procedimento do habeas data, 9.507 e 1997, tá? É bom sempre dar uma olhada na lei. E uma questão interessante, pessoal, que é uma construção da jurisprudência, inclusive é uma súmula do STJ, por isso tem que ficar atento, porque isso cai muito em prova, a súmula número 2 do STJ, que fala o seguinte, pessoal, que é necessário
como condição de procedibilidade, antes de você entrar com o HD, você tem que comprovar que fez o requerimento administrativo dessas informações e elas foram negadas. Ó, o teor da súmula número 2 do STJ. É necessária a negativa da via administrativa para justificar o ajuizamento da ação de HD. Tá certo? Então, sem que se comprove que houve, olha, aqui, né, inclusive, não cabe habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade. Então, a pessoa, antes de entrar, tem que comprovar que pediu administrativamente e foi negado esse acesso. Tá? É uma condição de procedibilidade. Certo? Outra coisa, pessoal, é uma ação personalíssima. O que é uma ação personalíssima? Somente a pessoa de que se trata as informações pode pedir. Porém, o problema do direito são as exceções, né? O STJ já chegou a admitir habeas data impetrado por herdeiros, né? Para proteção em relação às informações de pessoa já falecida. A ideia aí era a proteção, né, da memória daquela pessoa que faleceu. Como ela já morreu, não tinha como entrar, admitiu-se essa possibilidade, né? E ele pode ser impetrado tanto por pessoa física como pessoa jurídica. Ok, pessoal? Legitimidade passiva. Contra quem que eu vou entrar? É aquela pessoa que tem essas informações, né? Em regra, são entidades governamentais da administração pública direta ou indireta, mas também pode ser pessoas de direito público, aliás, de direito privado, imaginar uma fundação, que tenham bancos de dados públicos. Então, é bastante abrangente. A própria lei traz quem seriam os legitimados passivos, contra quem você pode entrar em relação ao HD. No que diz respeito à competência, né, pessoal, eu peço que os senhores deem uma lida, matéria de processo também, né, no artigo 20 da Lei 9.507, né, temos hipótese de a competência originária do STF, quando que cabe ao STF analisar, artigo 102, inciso 1, letra D. Temos hipótese em que de competência do STJ, artigo 105, 1, letra B. E temos hipótese do TRF, artigo 108, 1C, tá? Nas atividades que eu vou mandar para os senhores, esses artigos estão reproduzidos, pessoal, tá bom? Agora, uma questão importante aqui. A gente não pode confundir o habeas data com o mandado de segurança, que é o próximo assunto nosso. O habeas data tem por finalidade permitir que a pessoa tenha acesso às informações que constem em bancos de dados públicos e ter conhecimento e retificar. O mandado de segurança diz respeito às ilegalidades praticadas por autoridade pública. Então é muito comum as pessoas impetrarem HD, quando no caso seria mandado de segurança. Vou fazer uma pergunta para os senhores. Olha, vocês chegam e entram em pé de uma certidão negativa perante a prefeitura ou o Estado. E essa essa certidão é negada. Qual o remédio? Vão falar, mas é informações, então HD. Não, pessoal, aí é jurisprudência pacífica, é caso de mandado de segurança. Porque o não fornecimento de certidões é um ato ilegal. E quanto à ilegalidade, o remédio é o mandado de segurança. Mas, professor, a linha é muito tênue. É mesmo, pessoal. Então, a doutrina costuma dizer o seguinte, olha, se você pretende... Se a ideia que as informações que você pretende ter acesso dizem respeito ao exercício de um direito, você quer essas informações para exercitar um direito? Mandado de segurança. Então, se as informações serão utilizadas para o exercício de um direito constitucional, mandado de segurança, caso negadas. Agora, se você só quer ter conhecimento e retificar alguma coisa que estiver errada, aí é HD. Então, eu volto a repetir, pessoal, é muito raro atualmente os habeas datas, a maioria dos casos são sujeitos ao mandado de segurança. Mas ele teve sim a sua finalidade, até por conta do momento histórico, né, logo após a ditadura que nós passamos, né, mas hoje são muito raros os pedidos de habeas data, e muitas vezes substituído por mandado de segurança, tá bom? Que é o nosso próximo assunto. Ok, pessoal? Então, habeas corpus, habeas data. Agora, mandado
de segurança. Não é mandato. Quem tem mandato é político. Representação. Aqui é mandado de ordem, mandado de segurança. O mandado de segurança, pessoal, está previsto no artigo 5º, inciso 69. E nós vamos começar lendo como nós estamos fazendo a ideia. Nós estamos aqui percorrendo os incisos do artigo 5º. Olha aqui, vamos lá. Tudo que você precisa saber a respeito do mandado de segurança está no artigo 5º 69. Mais ou menos, vamos lá. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, se for o caso de habeas corpus ou habeas data, não cabe mandado de segurança. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Vamos lá, então. Vamos dissecar, né? Mandado de segurança, para começo de ideia, é invenção brasileira. Só no nosso direito que tem um instrumento processual dessa natureza, tá? Ele atualmente está disciplinado na Lei 12.016 de 2009. É importantíssimo. Para saber de mandado de segurança, tem que ler a lei. A lei ela acabou condensando vários aspectos que já estavam sedimentados pela jurisprudência, pessoal. Por isso a importância da leitura da Lei 12.016 de 2009, que trata do mandado de segurança, tá bom? Uma outra dica, pessoal. Mandado de segurança vai ser... Muitos dos senhores, quando formados, com certeza entrarão com inúmeros mandados de segurança, né? É muito comum no dia a dia do direito. E existe um livro, uma doutrina, que é a Bíblia do mandado de segurança. É o livro do professor Eli Lopes Meirelles, que já faleceu já há muito tempo, mas esse livro continua sendo reeditado, né, atualizado por vários outros autores, entre eles o ministro Gilmar Mendes, né? E esse livro, cujo nome anotem aí, Mandado de Segurança, ele é importantíssimo. Esse é um dos livros que não pode faltar na biblioteca de nenhum operador do direito. Então, Mandado de Segurança, Eli Lopes Meirelles, tá? Lá tem doutrina, tem jurisprudência, tem tudo só sobre mandado de segurança, tá? Vamos lá. Espécies de mandado de segurança. Assim como o habeas corpus, o mandado de segurança pode ser um mandado de segurança repressivo, diante de uma ilegalidade já cometida pela autoridade, ou preventivo, diante da ameaça e o justo receio de sofrer violação ao direito por parte da autoridade. Esse preventivo, inclusive, é muito utilizado em matéria tributária. Vocês vão ver na prática isso. Natureza jurídica é uma ação constitucional de natureza civil, preste bem atenção, né? For penal, vamos para o habeas corpus, natureza civil. E cabe contra o ato comissivo, um ato positivo, ou omissivo de autoridade. A omissão de um ato que a autoridade pública deveria praticar pode ensejar também um mandado de segurança, tá bom, pessoal? Aqui eu falei a questão das certidões, né, de obter certidões em relação à pessoa, né, é o caso do mandado de segurança e não habeas data, deixei isso claro para os senhores. E aqui, pessoal, vamos lá, um conceito que é utilizado aqui no inciso 69. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém achar ameaçado de sofrer violência, habeas corpus. Conceder-se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Direito líquido e certo. O que é um direito líquido e certo? Não é de bebê. Mas olha, pessoal, direito líquido e certo é um direito que eu posso já demonstrar de plano, documentalmente. Eu consigo, através de documentos, comprovar que houve a violação ou a ameaça de violação de um direito por ilegalidade. O que eu quero dizer é o seguinte: se for necessário qualquer outro tipo de prova além da documental, por exemplo, ouvir testemunhas, fazer uma perícia, não é o caso do mandado de segurança. Mandado de segurança eu tenho que comprovar ali para o juiz, olha, documentalmente o meu direito está sendo violado. Ou está ameaçado de ser violado. Isso é um direito líquido e certo, que pode ser demonstrado de plano. Então, na petição de mandado de segurança não tem aquele famoso jargão que protesta por provar os seus direitos por todos os meios de prova. Não tem isso, não tem outros meios. Se você não comprova ali de cara, junto com a petição, a violação do seu direito, e a ilegalidade é praticada, não é caso do mandado de segurança. Você pode proteger através de outra ação, mas não através do mandado de segurança, tá bom?
Legitimidade ativa, quem que pode entrar? Aqui também estamos diante de um remédio que protege tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. E aqui, um adendo, a doutrina entende, inclusive, que entes despersonalizados também podem fazer uso do mandado de segurança. Como assim entes despersonalizados? Entes que não são nem pessoa física nem pessoa jurídica. Como assim? Espólio, por exemplo. As massas falidas, né? As mesas, mesas legislativas, elas não são uma pessoa jurídica, nem uma pessoa física, mas têm direitos. E caso violados, pode ser objeto de mandado de segurança, tá bom? Então, além das pessoas físicas e jurídicas, a doutrina e a jurisprudência admitem também aos chamados entes despersonalizados. Ilegitimidade passiva. Contra quem que eu vou entrar com mandado de segurança? Contra a autoridade que praticou o ato ilegal, né? E como que eu sei quem é? Isso é uma dificuldade, é algo complexo no nosso sistema, principalmente por conta dos escalões administrativos, pessoal. Às vezes não é fácil você determinar quem é a autoridade coatora. Quem é a autoridade coatora? O professor Eli Lopes, na sua obra, que eu já mencionei, para os senhores, ele costuma dizer o seguinte: normalmente, é uma regrinha, a gente identifica a autoridade coatora com uma pergunta. A gente pergunta assim: ele pode corrigir, quem pode corrigir a ilegalidade? Então, se a resposta for, então ele é autoridade coatora. Vou dar um exemplo para os senhores para ficar um pouco mais claro essa informação. Imagine que você chega lá no INSS para fazer um pedido de um benefício e antes de chegar lá, existem algumas pessoas, alguns funcionários lá que estão lá chegando e você pergunta, vim protocolar meu pedido de benefício. A pessoa olha e fala assim, mas nem perca tempo, você não tem direito. Pergunta, é essa pessoa a autoridade coatora? Lógico que não. Assim como não é aquele funcionário que recebe. A autoridade coatora, nesse caso, seria o gerente do INSS, que é esse nome que se dá, o gerente do INSS, aquele que administra aquela agência, tá? Então, normalmente, nem sempre é fácil identificar na prática quem é a autoridade coatora, mas a gente faz essa pergunta: quem pode corrigir essa ilegalidade? Fulano, então ele é a autoridade coatora, tá bom? Outra questão aqui, pessoal, que nós fizemos também em relação ao habeas corpus, faço aqui em relação ao mandado de segurança. Cabe mandado de segurança contra ato praticado por particular? Em regra também não. Né? Quem comete ilegalidade, se for um particular, a não ser que esse particular esteja investido de uma atividade administrativa pública. Alguma atribuição pública. Eu vou dar um exemplo para os senhores. Olha, vocês vão entrar com... Quer ver? Vamos imaginar que vocês façam algum requerimento com base na da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a reitora da universidade indefira. Quem está cometendo a ilegalidade? A reitora. Mas ela é autoridade pública? Não. Mas ela está investida numa atribuição pública. Porque o ensino público, o ensino privado, né, universitário, ele depende da autorização do MEC. Então, ela está no exercício de uma atividade pública por delegação. Aí, outro exemplo também, atividades públicas delegadas, concessionárias públicas, né? Então, eventualmente, embora sejam entidades privadas, estão investidas de uma atividade pública. Então, em tese, cabe também mandado de segurança contra essas pessoas quando praticarem o mandado de segurança. Quando praticarem a ilegalidade. E preste atenção, vocês vão aprender em processo civil também. O mandado de segurança é contra a autoridade e não contra a pessoa jurídica. É contra a autoridade. Então, no caso da universidade, contra a reitora. No caso da concessionária, contra o presidente da Bandeirantes e assim por diante, tá? No que diz respeito à competência, pessoal, também aqui a regra é essa, pessoal. A competência ela é estabelecida de acordo com a autoridade que praticou a ilegalidade e o domicílio dela. Você tem que entrar com mandado de segurança no domicílio da autoridade apontada como coator. Tá bom, pessoal? Então, essas seriam em linhas básicas, né? Não vou falar de todos os remédios hoje, senão a aula fica muito extensa e fica
fica muito maçante, muito chata. Então, nós ficamos aqui hoje com 3 remédios. Nós falamos, assim, de maneira geral, sobre o habeas corpus, habeas data e mandado de segurança. Eu tenho que falar ainda sobre mandado de segurança coletivo, mandado de junção e ação popular, que fica para a próxima aula. Eu pretendo na semana que vem, hoje como falei, hoje é quinta-feira, feriado, até segunda-feira eu encaminhar o texto sobre esse assunto e algumas atividades sobre esse assunto também. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima e bom feriado para vocês. Boa Páscoa para todos. Tchau, pessoal.